Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos e gostaria de ler um texto bíblico, Isaías capítulo 8, versículo 19. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Bem, dando continuidade à nossa série apologética, nós queremos falar sobre por que o espiritismo kardecismo atrai, ou as atrações do espiritismo. Eu estou aqui com alguns livros espíritas, o que é o Espiritismo, de Allan Kardec, e também o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Bem, a doutrina espírita chegou ao Brasil em meados do século XIX, nos estados do Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Bahia. Interpretado pelo francês Hippolyte Léon Denisard de Rivail, que utilizou o pseudônimo de Allan Kardec, ganhou impulso com a formação de grupos de estudos que aos poucos foram se difundindo pelo país, a corrente espírita conhecida como kardecismo. Como na época os textos estavam sendo ainda em processo de tradução, que seriam traduzidos depois, a religião então restringiu-se à classe social mais instruída. Em 1884 é fundada a FEB, Federação Espírita Brasileira. Allan Kardec uniu o cristianismo à necromancia e alguns conceitos hindus. Segundo dados do IBGE, pelo menos quase cerca de 2% da população brasileira se declara espírita. Bem, por que o kardecismo atrai tanto? Nós não queremos abordar as doutrinas espíritas especificamente, faremos isso em outro vídeo. Por que o kardecismo atrai tanto? Bem, o espiritismo ele atrai tanto inicialmente por causa do apelo científico. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec escreveu: o Espiritismo é a junção perfeita da ciência com a religião. Na época em que o Espiritismo iniciou com os estudos de Allan Kardec, nos tempos modernos, nós podemos observar que estava acontecendo o apogeu das descobertas científicas. Então, qualquer ensino que não passasse pelo crivo de qualidade dos padrões científicos seria ridicularizado. É assim, então, que o Espiritismo ele adquiriu foros então de cientificismo. Se começou a dizer que o Espiritismo então era antes de tudo era uma ciência. Então o Espiritismo ele atrai muitas pessoas porque ele tem apelo científico, de cientificidade. Outra razão pela qual o Espiritismo atrai muito é por causa do seu apelo cristológico. O destaque que o Espiritismo dá à pessoa de Jesus, pelo menos de forma nominal em seus escritos, isso faz com que atraia muitas pessoas. No Ocidente, no Brasil, muitas pessoas se declaram cristãs, mesmo que seja nominalmente. E a figura de Jesus ela é dominante na cultura ocidental. Então, quando o Espiritismo faz um apelo cristológico, usando a pessoa de Jesus, a figura de Jesus, isso de uma certa forma dá um fórum então de espiritismo cristão, devido à figura de Jesus. Isso atrai muitas pessoas. A outra razão é o apelo escriturístico. A Bíblia também é um livro, a Bíblia é o livro por excelência, da mesma forma da figura de Jesus, também a figura da Bíblia no mundo ocidental, ela está muito presente, inclusive no aspecto cultural. O Espiritismo, inclusive no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele de uma certa forma tenta dar amparo às crenças e práticas espíritas através das Escrituras. Utiliza várias passagens das Escrituras e normalmente então, utilizando-se, valendo de tais passagens, ele dá um fórum então de escriturístico à doutrina espírita. Esses textos bíblicos são utilizados muitas vezes fora do contexto, não observando o elemento contextual e também desprezando as regras de hermenêutica, a arte de interpretar textos, e hermenêutica bíblica, a arte de interpretar a Bíblia Sagrada.
quando então confrontado com textos bíblicos que mostram a impossibilidade das práticas espíritas serem verdadeiras, então se refugiam na afirmação de que a Bíblia não pode ser considerada a palavra de Deus e que ela não é inteiramente confiável. Resumindo, utilizam a Bíblia por conveniência, quando supostamente dão apoio às suas crenças. Inclusive foi escrito um livro, né, para abordar essas questões, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Outra razão pela qual o Espiritismo atrai tanto é o seu apelo cosmológico. Normalmente, quando se faz perguntas, especialmente em relação à crença da reencarnação, perguntas como: se as almas estavam reencarnando, por que a população aumentava? De onde vêm as almas excedentes? Se a reencarnação é um processo para aperfeiçoar os homens, por que a humanidade e o sofrimento parecem crescer ao invés de diminuir? Qual é a resposta então que se dá? A resposta que se dá, que é utilizada inclusive por Kardec, é que essa Terra é apenas uma entre muitos planetas habitados e que as almas excedentes teriam vindo de outros planetas, justificando assim o aumento populacional da Terra. Inclusive citam textos bíblicos como João 14:2, onde diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Mais uma vez, o texto foi tirado fora do contexto e desprezou a hermenêutica. Jesus não estava falando acerca disso, estava falando acerca das mansões celestiais. Outra razão pela qual o Espiritismo atrai muitas pessoas é o apelo racional. Normalmente eles apelam à racionalidade e diz que o Espiritismo é a melhor resposta racional às grandes questões filosóficas e aos principais problemas da humanidade. Como, por exemplo, por que muitos são felizes e outros muito tristes? Por que uns são muito ricos e outros muito pobres? Por que tanta discrepância se todos são seres humanos? Por que algumas crianças nascem perfeitas e outras nascem com deficiência? Então, eles dizem que a única resposta plausível é dada pelo Espiritismo através da reencarnação. Em outro vídeo nós estaremos abordando especificamente a questão da reencarnação. Então ele tem um apelo de racionalidade, isso atrai muitas pessoas. Outra razão é o apelo emocional. Quem, por exemplo, não tem saudade de seus entes queridos? Quem não tem vontade de saber onde os entes queridos estão? Quantos não dariam tudo para ouvir a sua voz ou conversar com eles? O Espiritismo, o Kardecismo, ele afirma que isto é perfeitamente possível. É por isso que muitas pessoas recorrem ao Espiritismo para buscarem contato com parentes falecidos, especialmente se a morte foi recente. O ser humano é propenso a acreditar em qualquer coisa, desde que aquilo em que acredita sirva para consolá-lo. Então, o apelo emocional. Outro apelo utilizado pelo Espiritismo é um apelo romântico. Aproveitando-se do sentimentalismo humano, o kardecismo ele romantizou a sua doutrina e fez isto através das obras do famoso médium Francisco Cândido Xavier, que escreveu mais de 400 livros psicografados, em parte, e nesses livros a figura de Xavier ficou muito conhecida e ele inclusive foi uma figura carismática. A sua história foi apresentada de diversas formas e isso causou inclusive admiração e reverência das pessoas. Devemos lembrar que beleza e verdade não são palavras sinônimas, da mesma forma que mentira e fealdade também não são antônimas. O engano pode estar vestido em uma bela roupagem. Ezequiel 28:12 diz a Bíblia que Satanás era perfeito em formosura. Isaías 53:2, a Bíblia diz que não havia beleza em Jesus para que o desejássemos. Em 2 Coríntios 11:14, a Bíblia diz que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Outra razão pela qual o Espiritismo atrai as pessoas é por causa do apelo filantrópico. Até os anos de 1950, grande parte da razão do crescimento do espiritismo kardecista no Brasil foi por causa do seu apelo filantrópico. O apelo filantrópico é muito forte, inclusive ele é utilizado como uma espécie
de marketing. Muitas pessoas então são atraídas para o espiritismo devido às suas obras sociais, que é inegável e nós temos que reconhecer o elemento social feito pelo espiritismo. No entanto, devemos entender que, embora a Bíblia fala sobre a filantropia, a Bíblia fala sobre ajudar as pessoas e as obras sociais, devemos entender que estas obras não são um elemento para a salvação. Elas não são elementos para a salvação. A Bíblia, embora fala das obras, mas ela não enfatiza as obras como um meio de salvação. Isso é, portanto, estranho às Escrituras. O outro motivo pelo qual o Espiritismo atrai tanto é o apelo de cura. As pessoas são atraídas devido às chamadas curas espirituais ou supostos milagres. As pessoas desesperadas correm atrás desse tipo de coisa. Para elas é um sinal, portanto, de aprovação divina. Ou seja, se é milagroso, então é de Deus. Mas isso não é verdade. Deus de fato realiza obras sobrenaturais, mas as Escrituras também fornecem muitos textos que mostram também Satanás de uma certa forma operando. Em Êxodo 7 nós temos o confronto de Moisés com os magos do Egito, e em 2 Tessalonicenses 2,9, o apóstolo Paulo, falando acerca do anticristo, ele disse que a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, por estas razões que eu acabei de enumerar, as pessoas se sentem atraídas então para o espiritismo e para as práticas espíritas. Devemos ouvir, acima de tudo, o apelo do Senhor Jesus e o apelo das Escrituras. Nenhuma maquiagem pode transformar algo abominável em algo aceitável. De forma alguma pode transformar algo condenado por Deus em veículo de salvação. Sem a aprovação das Escrituras, toda obra deve ser rejeitada pelo homem, e porque com certeza é rejeitada por Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, portanto, ele é totalmente reprovado pela Bíblia. O Espiritismo segundo o Evangelho é uma cilada simpática promovida pelo inimigo de nossas almas. Por todos os apelos que demonstramos nesta fala, percebemos então que não é tarefa fácil lidar com as convicções desse grupo religioso. Porém, cabe a nós buscar meios através do Espírito Santo e através das Escrituras e as armas espirituais para combater essa prática tão terrível e tão condenada pelas Escrituras. Portanto, em outro vídeo nós vamos abordar mais as questões da reencarnação, a consulta aos mortos e outras práticas espíritas. Que você possa divulgar este vídeo a muitas pessoas enganadas pelas práticas que são condenadas pelas Escrituras. Que nós possamos ficar com a palavra de Deus e com o Senhor Jesus. O Brasil, desde os seus primórdios, se praticou o espiritismo. Entre os índios se praticava a pagelança, os negros depois trouxeram a forma de espiritismo dos cultos afros, e entre os brancos ou entre os portugueses também se praticava uma forma de espiritismo. Então, a formação étnica e cultural do Brasil foi espírita. Por isso ele está muito presente hoje no Brasil, inclusive tem influenciado algumas igrejas cristãs evangélicas, que se intitulam evangélicas, com práticas e termos e terminologia, inclusive vindo das práticas espíritas, utilizando tais coisas, como dizem, para atrair as pessoas, mas que nós devemos rejeitar qualquer elemento que seja contrário às Escrituras, inclusive a terminologia antibíblica. Que nós fiquemos então com esta palavra que nós lemos no início. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão aos mortos? Que Deus nos abençoe. Amém.